também. Então, Essa é a grande... Se a gente pudesse sanar uma curiosidade do público, é como é que você conseguiu essas entradas? Tem gente que briga e não consegue nenhum joguinho, ou os jogos do Brasil. O pessoal acaba indo para onde é menos concorrido, que são os ingressos de hospitalidade, quando quer garantir, não, vamos garantir, mas é muito complicado você fazer uma Copa inteira na hospitalidade. Como é que você resolveu essa questão de entradas? de hospitalidade, o único jogo que eu fui foi a final. E a minha pergunta Logo é a se final. você tinha tudo resolvido merecido. antes de sair daqui, ou se você foi com algumas coisas para preencher lá. Quando eu estiver lá, eu resolvo. Pergunta interessante, porque ninguém nunca me perguntou isso, nenhum podcast e tal, nada. Eu nunca também falei muito sobre A logística. a logística. As pessoas ficam com medo de querer saber se você gastou 1 milhão ou 5. Não, mas até assim... Não, Não é isso. O dinheiro não me interessa, a É dificuldade, logística mesmo, pô. Exato. o que você usou para superar o obstáculo é que me interessa. Vamos lá. Então eu vou contar a Sem história... mencionar valores, vai. Beleza, eu vou contar a história do início, porque ela assim, eu considero um pouco interessante, né? A Copa foi 18 de novembro? 20 de novembro. 20 de novembro, pronto. Eu viajei para Fernando de Noronha na primeira semana de novembro. E aí, fui junto, eu, minha esposa e alguns casais e tal, e eu falando com ela, falei, ó, quero ir pra Copa. Isso na primeira semana de Você estava novembro. falando que 3 semanas antes da Copa, Eu queria você ir pra tinha um Copa. plano de ir Do mesmo desfrutar a ano, Copa. da mesma Copa. Faltando 3, 4 semanas. Eu falei esse assim, eu cara quero é ir, maluco. falei assim, eu quero ir pra Copa. Ela fez assim, vai, amor, é seu trabalho e tal, não sei o quê, apoio, super apoio. Eu falei, ó, não vai dar pra você ir, porque vai ser uma correria, ingresso, etc, tudo e tal. Aí eu falei, beleza. Aí... Então você não tinha nada nessa Nada. acomodação? Não, nada. Aéreo, Absolutamente nada. Aí eu Esse pensei. cara é um fenômeno. Aí eu pensei, beleza, eu quero ir pra Copa. Aí a gente conversando, tal. Aí eu falei assim, e se eu fosse em todos os jogos? Como se fosse uma coisa Porque, simples. assim, é a Copa que os Que dá pra estádios fazer são isso. mais próximos, o país é muito Claro. pequeno e tal, não sei o quê. Eu E falei, parece que é a última Copa que vai ser também, talvez possível. Né? exato. E é um baita conteúdo. Eu falei, pô, tem tudo a ver com o meu mercado, vou fazer bastante conteúdo nisso, etc, tal. Detalhe, eu nunca tinha ido num jogo de Copa na minha vida, nem no Brasil. Na época do Brasil, assim, eu não era pobre, mas pagar um ingresso de um jogo de futebol, de uma Copa do Mundo aqui no Brasil, pesava pra mim. Copa do Mundo é uma besta completamente diferente de todas as outras bestas. Então, tipo assim, eu nunca tinha ido num jogo de Copa do Mundo na minha vida. Aí, beleza. Já ir pra outro país, outro continente, já seria massa. Ir pra Copa seria excelente. Eu falei, pô, e se eu for em todos os jogos? Só que eu não sabia ideia de preço, ideia de acomodação, ideia de viajar, nada. Eu não sabia que você tinha que tirar, tipo, um visto e que eles tinham que aprovar e que para aprovar você tinha que ter o voucher do hotel e etc e tal. Aí, beleza. Eu falei, vou começar a pesquisar sobre isso. E fiquei naquela, pensando e tal. E aí, a gente voltando de Fernando de Noronha, eu comecei a cochilar no voo de Recife para Goiânia. Aí eu sonhei que eu ia pra Copa e que eu ia pra Copa de todo jeito. E aí quando eu acordei assim, eu falei pra ela, eu vou pra Copa e eu vou pra todos os jogos. Falei pra ela. Ela, amor, você é maluco, não tem como e tal, não sei o quê. Aí eu já tinha um amigo meu de Goiânia que já tinha comprado os jogos do Brasil, o passaporte do Brasil e etc tudo, e ele começou a me ajudar. Ó, você entra nesse site aqui que se chama Aya Card e tal, e você vai tirar e etc e tal, e os ingressos. Ele falou, ó, vou te colocar nos grupos que eu tenho de ingresso aqui, de brasileiros e tal, e aí comecei a comprar ingresso. E aí comecei a comprar ingresso, mas ainda sem ter o visto, sem ter o Aya. Beleza. E aí esse processo e eles demorando lá no Catar para poder responder se o meu Aya ia ser aprovado ou não. E aí veio já o dia da Copa, eu ainda sem assim, 3 dias antes eu ainda não tinha o Aya Card. Que não era permitido entrar no país. Isso. Se eu fosse eles, além do ingresso, pagava passagem, porque foi um marketing Foi. no Brasil, Não, fenomenal. Foi um baita conteúdo. O teu projeto de assistir todos os jogos foi o conteúdo. Não, Pô, aí eu claro. eu já tinha uns 18 jogos comprados, passagem comprada, Nesse grupo. hotel tirado nesse grupo, É. hotel tirado e sem o Aya. Aí fui para o aeroporto. Falei, não, pode ser que no Brasil eu consiga embarcar e quando eu pousar no Catar, eu resolva lá. Cheguei lá no aeroporto, não podia nem embarcar no Brasil.
Aí eu vi a torcida, todo mundo lá, foi aquela torcida toda, como é? Canarinho. A Canarinho, e a galera, e a zoada. Aí, caramba, velho. Aí voltei pro hotel aqui em São Paulo. Aí voltei pro hotel, não consegui embarcar. Aí eu sei que eu falei com uma amiga minha que mora em Londres, aí pedi um auxílio dela. Aí ela fez assim, não, Pedrinho, eu vou te auxiliar aqui, vou ligar lá pra embaixada, vou fazer isso, tal. E aí deu certo. E aí saiu o AIA, aí eu viajei no dia seguinte. E isso eu só tinha hotel de 1 semana e 18 ingressos. Era o que eu tinha. Quando eu pousei em Doha, era isso que eu tinha. Então, tipo, aí começou a corrida pelos próximos ingressos. Mas alguém aqui no Brasil te ajudou enquanto isso? Tinha uma pessoa me ajudando aqui, que era o Bruno, mas, assim, e eu indo para os jogos e ele me dando um auxílio aqui, procurando ingresso para mim também. Aí eu descobri um site, que é um site de ingressos internacionais, e que dava para comprar, mas que detalhe, lá em Doha não funcionava o site. Aí eu tinha que usar ou o chip do Brasil, ou um VPN, ou alguém no Brasil fazendo para mim. Fala o nome do site, a galera pode, de repente, ter interesse para comprar. Pode falar? Claro. Via Gogô. Sim. Eu já comprei ingresso de show dessa empresa. O StubHub e o Viagogo são ingressos, é um mercado de ingressos pessoais. Como o Uber é de caronas. É quase um cambismo. É um cambismo permitido. Mas consolidado. Falando assim da forma bem... bem... Claro. A rigor não é. Ele não é feito para você explorar a revenda. Ele é feito para você poder revender o seu. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o Uber... Sim, é verdade. O Uber não é um táxi clandestino, ele é uma carona pessoal que você oferece pelo aplicativo. Esse é o princípio. Uhum. O princípio do StubHub e do Viagogo é o mercado pessoal de ingresso que já é seu, entendeu? Acaba tendo essa conotação, mas é onde você tem acesso a um ingresso que não é do produtor do evento. Exato. E aí eu comecei, só que aí a administradora do meu cartão começou a bloquear o meu cartão, porque compras consecutivas no mesmo site, valores mais altos, etc e tal. Aí comecei a usar o do Bruno, aí começou a bloquear. Aí comecei a usar o da minha esposa, começou a bloquear. E eu, nessa tentativa, aí tipo, teve um dos jogos que eu lembro que um dia antes eu ainda não tinha o ingresso. Eu falei, caramba, velho, não acredito que eu vou perder por conta que eu não tô conseguindo encontrar. E aí eu já consegui, já estando no estádio. Porque eu estando nos jogos, eu começava a fazer contato, começava a conhecer pessoas. Eu pesquisei que para o Guinness, eu precisava de 2 testemunhas em cada evento que eu tava. Então, já pegava o nome, o telefone de cada pessoa ali e tal. Aí tinha que fazer filmagem. Desconhecidos. Totalmente desconhecidos. Totalmente. Guinness mesmo? Assim, eu mandei toda a documentação. Eu tô esperando eles... tem um processo. Então, peraí. Isso é interessante, isso eu não imaginava. Então, você tinha um trabalho. Além de só entrar, passar na cobrinha, o ingresso, você tinha que achar 2 testemunhas, senão o projeto Guinness não vingava. Aí, como é que você minava esse pessoal? E detalhe... Você ia nos brasileiros. E eu ainda tinha que fazer as análises e as apostas de todos os jogos da Copa. Perfeito. Que eu mandei chip em todos os jogos da Copa. Aí no meu Instagram tem uma foto em cada jogo e quando você arrasta para o lado tem a aposta daquele jogo. Então ainda tinha isso e tinha que dar resultado. Ainda decidi criar um grupo lá estando na Copa. Um grupo de outro mercado exclusivo. De cartões. Agora, falando de aposta, é loucura. Como é que foi mais ou menos a performance? Foi boa. Foi? Eu, sinceramente, eu tinha receio da Copa do Mundo, porque como tipster de análises mesmo, é complicado, porque você não tem um retrospecto de jogos, jogando, etc. Né? Tal. Mas foi mais positiva do que negativa. E eu tava com bastante receio de operar com Copa do Mundo. Então, por exemplo, eu falo pra galera no YouTube, eu falo, evita operar nos primeiros 5 jogos dos campeonatos europeus agora. Por quê? Porque os times estão vindo de pré-temporada, então você não tem o retrospecto dos times recentes. Tipo, eu não opero em jogo amistoso dos europeus. Então, eu achei que ia ser mais complicado, mas não. É porque a Copa do Mundo em si, ela tem um padrão um pouco para jogos, que é jogo de under goals, tipo assim, não é um jogo para over goals, de muitos gols. Goleada, né? É um jogo de poucos escanteios. Não, tem as exceções. Sempre tem, mas tem um 7-1 e tal. Meu Deus, como pode? Eu lembro desse jogo, todo mundo lembra, né? Que nem Torres Gêmeas, né?
Todo É, mundo lembra Eu de fui ao Trava. banheiro, quando eu voltei, eu pensei que era uma reprise. Eu já não gosto de futebol, mas Copa do Mundo eu Copa assisto, do Mundo tal. é Copa do Mundo. Eu pensei que era uma reprise. Eu falei, "Mas que reprise diferente." É. Foi uma coisa. Aquilo foi surreal. E aí Acabou veio com a a questão gente. lá da Copa toda, eu consegui, no final consegui todos os ingressos, fui pra final, comprei ainda o Hospitality na final, Na final. falei, pô, é o jogo. Merece, pelo É. amor Não, de mas Deus. aí, pelo amor de Deus, se você tá um só feito faltando a desse. joia da coroa, É, vale qualquer investimento. nossa, feito aí... desse. E Não, podia beber e tal, né? Podia, durante podia. O Hospitality, por exemplo, tinha, né? Tinha, é. Álcool e tal. Aí, Puta, eu ia tomar todas, e mais um pouco. aí eu... Não, pra gravar o vídeo, porque aí eu fiz um videozinho que pegava o take dos 64 jogos, né? Jogo 1, 2, 3, 4, tal. Aí no último, aí eu gravava o vídeo, eu no estádio da final e tal, não sei o que. Aí eu chorei umas 3 vezes pra poder conseguir gravar o take final. Né? Ah, Aí foi- Emocionado. Ah, É. claro.